Você acorda todos os dias acreditando que está vivendo. Mas, na verdade, está apenas reagindo. Existe uma diferença brutal entre estar vivo e estar condicionado. E em 2026, a maioria das pessoas não vive, responde a estímulos como máquinas programadas. Antes mesmo de colocar os pés no chão, sua mente já foi invadida. Uma notificação. Um número. Uma mensagem ignorada. Um e-mail inesperado. O seu estado emocional muda em segundos. Você chama isso de rotina. Mas isso tem outro nome: dependência. Observe o seu dia com honestidade cirúrgica. Você sai de casa e já entra em modo defensivo. O trânsito dita o seu humor. Um desconhecido acelera demais e você sente raiva. Alguém não responde sua mensagem e você sente insegurança. Um colega recebe reconhecimento e você sente inveja. Você não percebe, mas cada uma dessas reações é uma pequena rendição. Você entregou o controle do seu mundo interno para fatores externos que não pediram permissão para entrar. Você se tornou vulnerável a qualquer evento aleatório. Isso não é fraqueza moral. É ignorância estratégica. Existe uma guerra silenciosa acontecendo dentro da sua mente. E você está perdendo porque não conhece as regras do jogo. Há quase 2000 anos, um homem percebeu algo que a maioria ainda ignora. Não é o mundo que nos prende, é a nossa interpretação do mundo. Mas antes de falar sobre ele, você precisa encarar uma verdade desconfortável. Você acredita que busca liberdade. Mas passa o dia inteiro tentando controlar o que nunca esteve sob seu domínio. Você quer controlar a opinião das pessoas, o comportamento do seu parceiro, as decisões do governo, a economia, o passado, o futuro. E enquanto tenta dominar o incontrolável, abandona o único território onde possui autoridade absoluta: a sua mente. Esse é o primeiro erro do homem moderno. Ele luta contra o vento e ignora o leme. Imagine desenhar uma linha invisível ao redor do seu corpo. Tudo que está fora dessa linha pertence ao caos. Tudo que está dentro pertence a você. Fora da linha, o que dizem sobre você, o que pensam de você, o que fazem contra você, as circunstâncias. Dentro da linha, o seu julgamento, a sua escolha, a sua intenção, a sua resposta. A maioria sofre porque vive tentando reorganizar o que está fora da linha, enquanto deixa o que está dentro completamente abandonado. Se alguém te critica, você sente dor. Se alguém te elogia, você se sente elevado. Percebe o padrão? Você se transformou em um interruptor emocional nas mãos dos outros. Isso significa que você não governa a si mesmo. Você é governado. E o mundo respeita apenas duas categorias de pessoas: as que reagem e as que escolhem. Existe uma força silenciosa que nasce quando você entende algo simples e devastador: nada externo possui o poder de definir quem você é. Um insulto não contém veneno. O veneno está na interpretação que você aceita. Uma perda financeira não contém humilhação. A humilhação nasce da narrativa que você constrói. Um fracasso não contém identidade. A identidade surge da história que você conta a si mesmo. Quando você começa a separar fatos de interpretações, algo poderoso acontece. Você cria espaço. E nesse espaço, nasce o controle. A maioria das pessoas vive em fusão com seus pensamentos. Elas não percebem que pensamento não é realidade, é apenas uma sugestão mental. Se um pensamento surge dizendo, você é insuficiente, você acredita. Se surge dizendo, eles estão contra você, você reage. Mas e se você começasse a questionar cada impressão antes de aceitá-la? Isso é um fato ou é apenas uma interpretação emocional? Essa simples pergunta começa a destruir a prisão invisível. Em 2026, você é bombardeado por estímulos constantes. Notícias alarmantes. Comparações digitais. Opiniões agressivas. Expectativas irreais. Se você aceita tudo sem filtro, você se torna previsível. Manipulável. Frágil. Mas quando aprende a pausar entre o estímulo e a resposta, você se torna perigoso. Perigoso não porque agride, mas porque não pode ser provocado.
Imagine alguém tentando te ofender. Se você não reage, a energia da ofensa morre no ar. Imagine uma crise inesperada. Se você analisa antes de interpretar, você age em vez de entrar em pânico. Essa é a diferença entre viver sob cerco e construir uma fortaleza. A fortaleza não impede que o mundo ataque. Ela apenas impede que o ataque entre. Mas atenção, isso não significa frieza emocional ou indiferença vazia. Significa domínio. Você ainda sente, mas escolhe o que fazer com o que sente. Existe um tipo raro de homem que caminha pelo caos com estabilidade. Ele não é o mais rico. Não é o mais famoso. Não é o mais temido. Ele é o mais estável. Estabilidade, em tempos de desordem, é poder. O mundo moderno valoriza a reação rápida. Mas o verdadeiro soberano valoriza a resposta consciente. Reação é automática. Resposta é escolha. Enquanto você reagir, será escravo. Quando começar a escolher, se tornará livre. Este é apenas o início. Você acabou de limpar o terreno. Descobriu que estava vivendo em um estado de cerco emocional constante. Descobriu que confundia acontecimentos com significados. Descobriu que entregava sua paz como quem distribui moedas. Mas ainda falta fortalecer o núcleo. Porque entender a diferença entre controle e caos é apenas o primeiro passo. A pergunta agora é mais profunda. O que acontece quando a pressão aumenta? Quando a dor é real? Quando a perda não é pequena? Como manter essa soberania quando o mundo tenta quebrar você de verdade? No próximo bloco, vamos entrar na dimensão mais poderosa da mente humana, a invencibilidade da escolha. Você vai descobrir que existe algo dentro de você que nenhuma crise pode destruir, a menos que você permita. Prepare-se. A guerra externa continua. Mas a partir de agora, você não será mais um soldado perdido. Você começará a se tornar o comandante. Você já traçou a linha. Separou o que pertence ao mundo do que pertence a você. Mas agora enfrentamos uma pergunta mais brutal. O que acontece quando a vida não apenas incomoda, mas tenta quebrar você? É fácil falar de controle quando o problema é pequeno. Quando é apenas um comentário atravessado ou um dia ruim. Mas e quando a perda é real? Quando o dinheiro acaba? Quando alguém vai embora? Quando o corpo adoece? É aqui que a maioria desmorona. Por que confundem circunstância com identidade? Existe algo dentro de você que nunca foi tocado por nenhuma crise da sua vida. Algo que permaneceu intacto mesmo nos seus piores momentos. A sua capacidade de escolher. Pense com precisão. Em toda situação difícil que você já enfrentou, houve sempre dois eventos acontecendo. O fato externo. A sua decisão interna sobre como responder. O fato pode ter sido imposto. Mas a resposta sempre foi sua. Mesmo quando você disse, eu não tive escolha. Teve. Talvez não tenha tido escolha sobre o que aconteceu. Mas teve escolha sobre quem se tornaria depois que aconteceu. E essa distinção é o que separa o homem comum do homem soberano. Imagine que a sua vontade é um núcleo de aço no centro do seu ser. O mundo pode atingir a superfície. Pode arranhar o exterior. Pode quebrar estruturas ao redor. Mas não pode tocar o núcleo. A menos que você abra a porta por dentro. A maioria das pessoas abre essa porta sem perceber. Quando dizem, isso destruiu a minha vida. Depois disso eu nunca mais fui o mesmo. Eu não consigo superar. Elas estão declarando que entregaram um núcleo. Mas o núcleo nunca é tomado. Ele é cedido. Existe um poder quase assustador em entender isso. Você pode perder bens. Pode perder status. Pode perder pessoas. Mas não pode perder a capacidade de decidir sua postura. E postura é destino. Se você escolhe dignidade no caos, você cresce. Se escolhe ressentimento, você apodrece. Se escolhe disciplina na dor, você evolui. Se escolhe autopiedade, você enfraquece. A vida constantemente oferece eventos. Você constantemente oferece significado.
Essa troca é inevitável. Mas aqui está a verdade que poucos suportam ouvir. Muitas vezes você usa a dor como desculpa para abandonar a responsabilidade. É mais fácil dizer eu fui quebrado do que admitir eu parei de lutar. A invencibilidade da escolha não significa ausência de dor. Significa presença de direção. Você sente, mas não se curva. Existe uma força rara em alguém que diz: isso aconteceu. Eu não controlo isso. Mas eu controlo quem eu me torno agora. Essa pessoa se torna impossível de manipular. Porque chantagem emocional só funciona quando você tem medo de perder algo essencial. Mas quando você entende que o essencial é interno, a chantagem falha. Se alguém ameaça sua reputação, você permanece. Se alguém ameaça seu conforto, você permanece. Se alguém ameaça sua imagem, você permanece. Porque você já decidiu que sua identidade não está nessas coisas. O mundo moderno treina você para reagir impulsivamente. Responder imediatamente. Defender-se instantaneamente. Atacar rapidamente. Mas o soberano faz algo diferente. Ele pausa. E na pausa, ele escolhe. Esse intervalo invisível entre estímulo e resposta é onde a liberdade nasce. Quanto maior a sua capacidade de ampliar esse intervalo, maior a sua soberania. Se alguém te provoca e você reage no mesmo segundo, você foi controlado. Se alguém te provoca e você analisa antes de agir, você governou. A escolha consciente é uma arma silenciosa. Mas existe outro inimigo mais sutil. Não é a dor. Não é a perda. É a necessidade de aprovação. Você pode dominar sua reação à dor e ainda assim continuar escravo da opinião alheia. Em 2026, reputação virou moeda social. Curtidas são validação. Seguidores são status. Aplausos são identidade. Mas reputação vive fora da sua linha. Ela está na mente dos outros. E você não governa a mente dos outros. Se você depende dela para se sentir forte, você está vulnerável. Pergunte a si mesmo com brutal honestidade. Quantas decisões você tomou apenas para evitar crítica? Quantas vezes você ajustou sua personalidade para agradar? Quantas opiniões você silenciou por medo de rejeição? Cada vez que você faz isso, você vende um pedaço da sua autonomia. O homem soberano entende algo desconfortável. Ele pode ser mal interpretado. Pode ser criticado. Pode ser ridicularizado. E mesmo assim continuar firme. Porque sua avaliação vem de dentro. Se ele agiu com integridade, o julgamento externo é apenas ruído. Imagine o poder de alguém que não pode ser comprado com elogio nem destruído com crítica. Essa pessoa se torna imprevisível para o sistema. Não pode ser manipulada pelo medo de cancelamento, nem seduzida pelo desejo de aplauso. Ela age por princípio. E princípio é mais forte que popularidade. Mas atenção, isso exige coragem. Porque quando você para de buscar validação, algumas pessoas se afastam. Quando você para de reagir emocionalmente, algumas pessoas tentam provocar mais. Quando você para de implorar reconhecimento, alguns tentam diminuir você. Esse é o teste. Se você ceder, volta ao antigo padrão. Se permanecer, consolida sua autoridade interna. A combinação da escolha invencível com o desapego da reputação cria algo raro. Estabilidade sob pressão social. Você deixa de viver para a plateia. Começa a viver para a consciência. E consciência tranquila vale mais do que qualquer aplauso. Mas ainda existe um campo de batalha mais profundo. Não é a dor externa. Não é a opinião alheia. É o seu próprio desejo. Porque mesmo que você domine sua escolha e ignore a reputação, ainda pode ser escravo do que quer. E o desejo descontrolado é a corrente mais antiga da humanidade. No próximo bloco, vamos entrar em um território ainda mais radical. Como alinhar sua vontade com o que acontece? Como parar de lutar contra a realidade? Como transformar o inevitável em aliado? Você aprendeu que sua escolha é intocável. Agora precisa aprender a desejar corretamente.
Porque um homem que deseja demais nunca será livre. Prepare-se. O próximo passo não é resistir ao mundo. É caminhar com ele, sem perder o comando. Você já aprendeu a separar controle de caos. Já entendeu que sua escolha é invencível. Já começou a se libertar da reputação. Mas agora enfrentamos o inimigo mais persistente. O desejo. Não o desejo superficial, mas a necessidade constante de que a realidade seja diferente do que é. Observe a raiz da maioria do seu sofrimento. Não é o que aconteceu. É o fato de que você queria que tivesse sido diferente. Você queria que a conversa tivesse outro final. Que a oportunidade tivesse dado certo. Que a pessoa tivesse ficado. Que o mercado tivesse subido. Que o diagnóstico fosse outro. O problema não é o evento. É a resistência interna contra o evento. Existe uma guerra silenciosa acontecendo dentro de você toda vez que a realidade não corresponde às suas expectativas. E essa guerra consome energia. Imagine nadar contra uma correnteza violenta. Você pode até avançar alguns metros. Mas o esforço é brutal. Agora imagine usar a própria correnteza para impulsionar seu movimento. Essa é a diferença entre resistência cega e harmonia estratégica. Harmonia com o destino não significa passividade. Não significa aceitar injustiça sem agir. Não significa desistir de ambições. Significa aceitar o fato antes de agir sobre ele. Primeiro você diz, isso aconteceu. Sem drama. Sem exagero. Sem narrativa trágica. Depois você pergunta, o que posso construir a partir disso? A maioria das pessoas inverte essa ordem. Primeiro entram em pânico. Depois reclamam. Depois culpam. E só então, exaustas, pensam em agir. O soberano elimina as etapas inúteis. Ele entende que a realidade não negocia. Se chove, chove. Se perdeu, perdeu. Se acabou, acabou. Negar isso não altera o fato. Só prolonga o sofrimento. Existe um poder imenso em dizer, eu não controlo o acontecimento. Mas controlo minha cooperação com ele. Quando você coopera com o inevitável, você economiza energia. E energia economizada vira estratégia. Em 2026, o mundo muda rápido. Crises surgem inesperadamente. Planos falham com frequência. O homem que depende de estabilidade externa viverá em ansiedade constante. Mas o homem que treina adaptação se torna antifrágil. Ele não pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Ele pergunta, como isso pode me fortalecer? Isso não é pensamento positivo ingênuo. É disciplina mental. Mas aqui está a parte mais radical. Você só consegue viver em harmonia com o destino quando reduz seus desejos. Porque quanto mais você precisa que algo específico aconteça para se sentir bem, mais vulnerável você se torna. Desejo excessivo cria dependência. E dependência cria medo. Se você precisa de reconhecimento para se sentir valioso, viverá com medo da crítica. Se precisa de dinheiro para se sentir seguro, viverá com medo da perda. Se precisa de aprovação para se sentir amado, viverá com medo da rejeição. O sistema moderno é construído para ampliar seus desejos. Sempre mais. Sempre melhor. Sempre maior. Sempre visível. Mas quanto mais você quer, mais pontos fracos cria. Cada desejo é uma possível alavanca contra você. Agora imagine o oposto. Imagine reduzir suas necessidades ao essencial. Caráter. Disciplina. Clareza. Consciência. Tudo isso depende apenas de você. Quando você precisa de pouco, torna-se difícil de controlar. O homem que precisa de luxo pode ser comprado. O homem que precisa de status pode ser manipulado. O homem que precisa de aplauso pode ser conduzido. Mas o homem que precisa apenas da própria integridade. Esse é perigoso. Reduzir desejos não significa abandonar objetivos. Significa não atrelar sua paz à conquista deles. Você pode trabalhar para crescer financeiramente.
Mas não depende disso para ter dignidade. Pode buscar reconhecimento profissional, mas não precisa dele para ter valor. Pode amar alguém profundamente, mas não transforma essa pessoa na fonte da sua identidade. Essa diferença muda tudo. Quando você pratica a redução consciente dos desejos, duas coisas acontecem. Você sofre menos quando perde. Você aprecia mais quando ganha. Porque nada é posse permanente. Tudo é empréstimo temporário. Sua casa, seu corpo, suas relações, seu cargo. Tudo pode ser retirado. Mas sua postura diante da retirada é sua escolha. E aqui nasce um estado raro. Equilíbrio. Quando algo bom acontece, você recebe com gratidão, mas sem se fundir a isso. Quando algo difícil acontece, você aceita com firmeza, mas sem se destruir. Você para de oscilar violentamente entre euforia e desespero. E essa estabilidade é interpretada pelo mundo como força. As pessoas ao seu redor estarão em constante agitação emocional. Ganham eufóricas. Perdem desesperadas. Desejam compulsivamente. Temem obsessivamente. Enquanto isso, você observa. Age quando necessário. Silencia quando apropriado. Avança quando possível. Recua quando estratégico. Sem drama. Isso gera uma autoridade silenciosa. Você não pode ser seduzido facilmente. Não pode ser intimidado facilmente. Não pode ser subornado emocionalmente. Porque reduziu o tamanho do seu alvo. Quanto menos você precisa do mundo, menos o mundo pode ferir você. Mas atenção. O ego odeia essa prática. Ele vai sussurrar. Você merece mais. Isso não é suficiente. Você deveria ter sido reconhecido. Isso é injusto. E talvez seja injusto. Mas a pergunta não é se é justo. A pergunta é: você vai permitir que a injustiça governe sua mente? O mundo nunca prometeu justiça. Mas você pode prometer disciplina a si mesmo. Essa é a troca. Você abandona a expectativa de que tudo será perfeito. E ganha a capacidade de permanecer estável quando não é. No entanto, existe um teste ainda mais complexo. Porque viver isolado é fácil. Difícil é manter essa estabilidade convivendo com pessoas difíceis. Como manter soberania quando cercado por ignorância, inveja e provocação? Como agir com firmeza sem se tornar amargo? No próximo bloco, vamos entrar na arena social. Você vai aprender a interagir com o caos humano sem absorvê-lo. Porque a verdadeira fortaleza não é aquela que evita o mundo. É aquela que entra nele e permanece intacta. Prepare-se. O próximo campo de batalha não é interno. É relacional. Você já construiu uma fortaleza interna. Aprendeu a escolher sua resposta. Aprendeu a reduzir desejos. Aprendeu a cooperar com o inevitável. Mas agora vem o campo mais imprevisível de todos. As pessoas. Ideias você controla. Desejos você disciplina. Mas pessoas são variáveis caóticas. E é exatamente aqui que muitos homens fortes desmoronam. Porque conseguem dominar o silêncio interior, mas perdem o controle diante de um insulto. Conseguem aceitar o destino, mas não aceitam a ingratidão. Conseguem reduzir desejos materiais, mas ainda desejam reconhecimento social. Se você quer que nada te afete, precisa aprender a atravessar o caos humano sem absorver o veneno dele. Primeiro princípio social: nem todo ataque é pessoal. Quando alguém age com agressividade, inveja ou desrespeito, normalmente está agindo a partir das próprias limitações. Pessoas feridas reagem de forma desorganizada. Pessoas inseguras atacam para se proteger. Pessoas ignorantes criticam o que não compreendem. Se você responde emocionalmente a cada provocação, você se torna prisioneiro da imaturidade alheia. Imagine um homem gritando na rua. Você se junta a ele? Ou entende que ele está descontrolado? Agora aplique isso às críticas, às fofocas, às provocações sutis. O soberano observa antes de reagir.
Ele pergunta: isso exige resposta estratégica ou apenas silêncio? Silêncio, quando escolhido conscientemente, é poder. Mas cuidado, silêncio não é submissão. É autocontrole. Existe uma diferença entre tolerar por medo e ignorar por superioridade emocional. Quando você ignora por força interna, a provocação perde combustível. Mas existe algo ainda mais elevado. Benevolência firme. Tratar com justiça mesmo quem age com injustiça. Não porque a pessoa merece, mas porque você decidiu não abandonar seu padrão. Se alguém age com desrespeito, você pode agir com clareza e firmeza, sem ódio. Se alguém tenta manipular você, você pode impor limites, sem agressividade descontrolada. Você não precisa se tornar frio. Precisa se tornar estável. Em 2026, o ambiente social é inflamável. Discussões políticas. Disputas ideológicas. Comparações constantes. Cancelamentos públicos. O mundo quer reação rápida. Mas liderança exige regulação emocional. Se você explode facilmente, você é previsível. Se você se ofende facilmente, você é manipulável. Se você busca vencer toda discussão, você revela insegurança. O homem soberano não discute para vencer. Ele age para cumprir seu dever. E isso nos leva ao próximo ponto crucial. Você ocupa papéis: filho, pai, profissional, amigo, cidadão, líder, subordinado. Cada papel exige responsabilidade específica. O erro da maioria é agir com base na emoção do momento, não no dever do papel. Se você é líder, sua função não é ser amado. É ser justo e eficiente. Se você é pai, sua função não é ser popular. É formar caráter. Se você é profissional, sua função não é receber aplausos. É entregar excelência. Quando você age por dever, você se torna imune à decepção. Porque expectativa é substituída por responsabilidade. Se você fez sua parte com integridade, o resultado externo não destrói sua paz. Se as pessoas não reconhecem, você permanece. Se criticam injustamente, você permanece. Se são ingratas, você permanece. Por que você não age por validação? Age por convicção. Mas aqui existe um teste mais profundo. Traição. Quando alguém quebra sua confiança, a dor é real. Mas novamente existem dois eventos: o ato da outra pessoa e a sua resposta interna. Você pode aprender, ajustar limites e seguir em frente, ou pode alimentar ressentimento por anos. Ressentimento é uma prisão voluntária. A pessoa que te feriu pode nem lembrar do ocorrido. Mas você revive a cena repetidamente. Quem está sofrendo mais? Perdoar não significa esquecer. Significa recusar-se a carregar veneno. Você pode manter distância estratégica de quem traiu. Mas não precisa manter ódio. Ódio prolongado corrói apenas quem o carrega. O soberano entende que cada pessoa age conforme seu nível de consciência. Ele não espera a maturidade de quem nunca a desenvolveu. Isso não o torna ingênuo. O torna lúcido. Outro ponto essencial. Você não pode salvar todos. Algumas pessoas escolhem o caos. Escolhem vitimismo. Escolhem conflito constante. Se você tentar consertar todos ao seu redor, perderá energia vital. Sua responsabilidade é seu caráter, não a transformação universal. Em ambientes onde todos reagem, o homem que mantém compostura se destaca naturalmente. Ele não precisa se impor. Sua presença já comunica estabilidade. E estabilidade gera confiança. As pessoas procuram quem não desmorona sob pressão. Mas essa força exige um sacrifício silencioso. Você precisa abandonar a necessidade de estar certo o tempo todo. Muitas discussões não são sobre verdade. São sobre ego. Se manter a paz exige abrir mão de provar que você está certo, às vezes isso é sabedoria. Porque paz vale mais que vitória momentânea. Isso não significa permitir injustiça grave.
significa escolher suas batalhas com inteligência. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda crítica merece defesa. Nem toda opinião merece energia. Pergunte sempre: responder isso fortalece minha posição ou alimenta meu ego? Essa pergunta elimina 80% dos conflitos desnecessários. Quando você combina autocontrole, benevolência firme, dever acima de validação, limites claros, desapego do ego, você se torna socialmente invulnerável. Não porque ninguém tenta atingir você, mas porque quase nada consegue. Porém, existe um teste final. O mais inevitável. O mais democrático. O mais temido. Você pode dominar emoções. Pode dominar desejos. Pode dominar relações. Mas ainda existe algo que alcança a todos. A fragilidade da vida. Doença. Envelhecimento. Morte. Como manter soberania quando o próprio corpo falha? Como permanecer estável diante da finitude? No próximo e último bloco, entraremos na dimensão mais profunda da liberdade. Você vai aprender a olhar para o fim e transformá-lo em força. Prepare-se. Porque a verdadeira invencibilidade começa quando o medo da morte termina. Você construiu o controle interno. Fortaleceu sua escolha. Reduziu desejos. Dominou suas relações. Mas existe um inimigo que nenhum treinamento físico pode derrotar. O tempo. Você pode ignorá-lo por distração. Pode fingir que ele é distante. Pode se ocupar para não pensar nele. Mas ele continua avançando. Silencioso. Imparável. Exato. A maioria das pessoas vive como se fosse eterna. Adia decisões importantes. Adia conversas necessárias. Adia mudanças urgentes. Como se tivesse crédito infinito de dias. Mas não tem. E aqui está a verdade que liberta. A consciência da morte não enfraquece você. Ela organiza você. Quando você lembra que seu tempo é limitado, algo poderoso acontece. Pequenas ofensas perdem importância. Discussões triviais parecem ridículas. Comparações sociais tornam-se irrelevantes. Pergunte a si mesmo com brutal honestidade: se hoje fosse seu último dia, você realmente se importaria com aquela crítica online? Com aquele comentário sarcástico? Com aquela disputa de ego? Provavelmente não. Então por que permitir que isso governe você agora? A contemplação da mortalidade não é morbidez. É clareza. Ela funciona como um filtro supremo de prioridades. Quando você entende que sua vida é finita, começa a agir com intenção. Você fala o que precisa ser falado. Você corrige o que precisa ser corrigido. Você para de desperdiçar energia com o que não importa. A morte elimina ilusões. E a maior ilusão é achar que temos tempo ilimitado para viver de forma medíocre. Existe uma coragem rara em aceitar a finitude. Quando você aceita que pode perder tudo, inclusive a própria vida, o medo começa a perder poder. Porque o medo sempre se apoia na possibilidade de perda. Mas se a perda final é inevitável, o que exatamente você está tentando preservar com tanto desespero? Status? Imagem? Aprovação? Orgulho? Tudo isso desaparecerá. O que permanece? Sua conduta. Seu caráter. Sua forma de agir enquanto esteve aqui. Essa é a única propriedade real. Você não controla quando vai partir, mas controla como vive até lá. E aqui nasce a liberdade final. Quando você aceita que o fim é certo, você para de viver em modo de defesa constante. Você começa a viver em modo de expressão consciente. Cada dia deixa de ser automático. Passa a ser intencional. Você para de buscar dias fáceis. Começa a construir ombros fortes. Porque entende que dificuldades não são interrupções da vida. São parte dela. A morte também ensina outra coisa profunda. Urgência com serenidade. Não urgência desesperada.
mas foco absoluto no essencial. Se algo não contribui para seu crescimento ou para sua integridade, por que continuar investindo energia? Tempo é o recurso mais democrático e mais cruel. Todos recebem. Todos perdem. Mas poucos usam com sabedoria. A maioria vive distraída. O soberano vive consciente. E consciência muda comportamento. Você começa a observar seus pensamentos com mais rigor. Começa a cortar hábitos inúteis. Começa a eliminar relações tóxicas. Começa a agir com mais verdade. Porque entende que cada hora desperdiçada nunca retorna. Mas existe um último nível. Treinamento contínuo. Nada do que você leu até aqui funciona se virar apenas inspiração momentânea. Conhecimento sem prática é entretenimento intelectual. Você pode concordar com tudo isso e amanhã voltar a reclamar do trânsito, buscar validação nas redes, reagir impulsivamente a provocações. E então nada mudou. A liberdade exige vigilância constante. Sua mente precisa ser monitorada diariamente. Cada emoção negativa que surge deve ser questionada. Isso está sob meu controle? Essa reação fortalece ou enfraquece meu caráter? Isso realmente importa diante da finitude da vida? Esse questionamento contínuo cria autoconsciência. E autoconsciência cria domínio. A verdadeira invencibilidade não é a ausência de dor. É a ausência de submissão à dor. Você sente tristeza, mas não vira tristeza. Você sente medo, mas não é governado pelo medo. Você sente provocação, mas escolhe a resposta. Esse é o estado mais alto de liberdade. Nada externo governa você. Nem elogio. Nem insulto. Nem lucro. Nem perda. Nem aprovação. Nem rejeição. Nem mesmo a morte. Porque você entendeu algo essencial. O mundo controla eventos. Você controla significado. O mundo controla circunstâncias. Você controla postura. O mundo controla duração. Você controla intensidade e dignidade. Quando chega nesse nível, algo muda permanentemente. Você deixa de ser reativo. Passa a ser construtor. Cada obstáculo vira exercício. Cada crítica vira teste. Cada perda vira refinamento. Você não pede que o mundo seja mais fácil. Você decide ser mais forte. E força verdadeira não é barulho. É estabilidade. Não é agressividade. É clareza. Não é frieza. É autocontrole. A jornada não termina aqui. Na verdade, começa agora. Porque teoria não transforma. Prática transforma. A partir de hoje, cada interação será laboratório. Cada dificuldade será campo de treino. Cada dia será oportunidade de aplicar soberania. Você não busca perfeição. Busca progresso consciente. Você não busca controle do mundo. Busca domínio interno. E quando domina o interno, o externo perde poder. Se um dia tudo for tirado de você, bens, status, conforto, ainda restará algo intocável. Sua escolha. Sua consciência. Sua virtude. Essa é a verdadeira liberdade. Não depende de governo. Não depende de dinheiro. Não depende de aplauso. Depende apenas de disciplina. E disciplina é decisão repetida diariamente. Agora a pergunta final não é filosófica. É prática. Você vai continuar vivendo como antes? Ou vai assumir o comando do seu reino interno? A fortaleza já foi desenhada. As armas já foram entregues. Os princípios já foram revelados. O resto depende de você. Nada externo governa você, a menos que você permita. E a partir de agora, permitir deixou de ser automático. Tornou-se escolha. Fim.